podcast Tribuna Livre, um projeto de estudantes de direito da UniFTC que tratam sobre ética, democracia e cidadania. Eu sou Rebeca Araújo. Eu sou Camila Taide, somos estudantes do segundo semestre de Direito e hoje a gente vai falar um pouco sobre os desafios de quando o passado ele acaba influenciando no nosso futuro. No caso, a gente vai falar um pouco e desmistificar o que o direito ele pensa sobre esse assunto. Bom, o tema de hoje é o direito ao esquecimento na era digital. E para aprofundar com a gente nesse debate, a gente trouxe aqui o Ziel Bueno, que é um jornalista baiano, já foi deputado da Bahia e hoje é apresentador do Brasil Urgente. Seja bem-vindo, Ziel. Muito obrigado. Também sejam bem-vindos aqui. Está sendo gravado aqui na Band, aqui no Estúdio do Brasil Urgente. E aqui o sistema é bruto, viu? Vamos lá. Bem-vindo, Ziel. Então, para a gente começar o nosso episódio, a gente vai falar um pouco, para o nosso ouvinte entender sobre o tema. Então, o direito ao esquecimento nada mais é do que uma pessoa que já possui algum tipo de crime em sua bagagem no passado e ela já foi julgada, já caiu no esquecimento e a gente quer saber como, nesse caso, como será isso para ela no futuro. Então, justamente a gente vai estar falando sobre isso, porque atualmente a gente tem as redes sociais que acabam atrapalhando ela nesse caso, porque quando a gente faz uma pesquisa atualmente no Google sobre alguma coisa, então aparece um caso de 20 anos atrás e acaba aparecendo como destaque, então já é lembrado novamente. Esse tema ele ficou conhecido depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2021, que ele decidiu o quê? Como esse crime não é previsto na Constituição Federal, nem na parte penal, nem na parte civil, ele decidiu que não tem como ele ser penalizado por isso, porque entra em desacordo com a Constituição a questão da dignidade da pessoa humana. Então, o que não pode ocorrer são os excessos, na verdade. Da sua perspectiva na prática jornalística, como você recebeu essa decisão do STF, E como você equilibra o dever de informar com o impacto que uma notícia antiga pode ter na vida das pessoas? Olha, o jornalismo, ele vive de fatos e também de memórias. Por isso que isso conflita um pouco com o exercício do jornalismo, principalmente seja televisão, rádio, jornal, principalmente impresso, que tem uma memória muito grande, e agora também nas redes digitais, nas redes sociais. Então, assim, conflita muito essa decisão com o que a gente faz no jornalismo, que é mostrar a vida toda dessa pessoa, ou o que ela fez durante a vida até chegar aquele momento ali. Principalmente isso acontece recentemente com um número grande de feminicídios que tem acontecido. Geralmente, quando a gente busca um fato como esse, ou quando acontece um fato como esse, a gente geralmente vai buscar qual é a vida anterior de acusações como essa desse indivíduo, por exemplo. E geralmente essa vida pregressa desse indivíduo, ela contribui com o que ele fez no presente. Então, isso fica conflitante com essa decisão do STF, porque, infelizmente, a gente também tem que ver como foi o passado dessa pessoa para a gente contextualizar no presente. Esse é o jornalismo. Isso é o que acontece quando a gente faz uma busca dessa pessoa. Já no direito, felizmente para uns, principalmente para aquele que comete o crime, e infelizmente para a família ou para a acusação desse indivíduo, isso fica realmente... a pessoa não pode nem colocar isso em prática, porque realmente ela vai estar conflitando com a decisão do STF. É verdade. E esse conflito, inclusive, fica muito claro porque a gente tem uma disputa aí entre a dignidade da pessoa humana, e o direito à liberdade de expressão. Sim, sim. Então, assim, qual direito deve prevalecer? Como que a gente pondera, essa questão? Até mesmo a questão da ressocialização, de um ex-presidiário, por exemplo, como foi citado pelo senhor. É isso mesmo. E no caso, existe alguma situação em que você, como jornalista, deliberadamente optou por não reeditar ou republicar um fato antigo por considerar desnecessário ou prejudicial para aquela pessoa que já tenha passado por aquilo tudo? E o que orientou a sua escolha? Olha, geralmente a gente deixa de lado essa questão da vida anterior da pessoa, quando a gente vê uma mudança expressiva do que ela está fazendo. Exato. Principalmente quando a gente mostra o lado bom que ela está fazendo atualmente, ou seja,
um projeto social que ela esteja fazendo, algo que ela esteja fazendo de positivo na sociedade. Então, se ela cometeu um crime e ela pagou por isso, se ela foi um traficante de drogas, mas ela pagou por isso, isso só serve para a gente como embasamento de mudança de vida, tá? De exemplo de como é possível uma ressocialização ou até mesmo uma mudança de caráter, uma mudança de personalidade nesse sentido. Mas, e geralmente é para dar o lado positivo dessa pessoa. Então, realmente, o conflito está quando a gente mostra o lado negativo da pessoa no presente. Quando a gente tende a mostrar que, não, as pessoas podem mudar realmente, a gente mostra a vida anterior dela, ou como ela esteve no passado, só realmente para ilustrar o quanto é importante a mudança de vida dessas pessoas. Exato, e como também está num dos princípios do Código Penal, né, que a gente não pode estar colocando fatos anteriores para estar julgando a um novo fato. Então, eles são independentes. Então, a gente gostaria também de destacar isso ao leitor, ao ouvinte. Sim. Seguindo nessa linha, nesse meio digital, a gente gostaria de saber, Ziel, sobre a sua opinião sobre a desindexação, né? Caso, por exemplo, a decisão do STF tivesse sido diferente em relação ao direito ao esquecimento na área digital, por exemplo, o que você acha da retirada de um link, como já acontece em outros países, de mecanismos de pesquisa, como o Google, por exemplo? Você acha que seria negativo, que seria positivo? O que isso mudaria na questão social? Por mais que a gente tenha uma decisão judicial, a gente não vai apagar o que aconteceu. Por mais que o STF defina e já definiu que a gente não pode utilizar o que a pessoa fez no passado, e se ela cumpriu com todos os ritos, a gente não pode utilizar no presente, mas a gente não pode ser hipócrita também de apagar o passado simplesmente e dizer que ela não fez determinado crime ou determinada atitude. Então, acho que isso, infelizmente, para o jornalismo e para a informação das pessoas, acho que isso foi um erro do STF. Mas decisão de juiz a gente pode até questionar, mas a gente tem que cumprir e é assim que funciona, né? Então, eu não sou hipócrita, acho que isso foi um erro, porque a gente tem que ver realmente como a vida da pessoa se desenvolve. Até para mostrar que ela mudou positivamente. Sim. Mas, infelizmente ou felizmente para alguns, isso não é possível. Inclusive, eu acho que o direito deve acompanhar, né? Essa questão, eu acho que falhou um pouco em acompanhar de fato como deveria ser. Então, um ponto central do nosso episódio é justamente a diferença entre crítica e ataque. No debate público e democrático, a crítica ela é permitida, ela é o oxigênio da democracia. Mas quando a crítica ela acaba se tornando um ataque, que ela começa a humilhar, ofender e destruir a reputação de alguém, ela cruza uma linha jurídica e ética que a gente não deve mais usá-la, né? Bom, aí entra os crimes contra a honra, né? Quando esse limite entre informar e expor, ele é ultrapassado, o direito entra em ação, que é os crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia, e tem, né, proteger a dignidade das pessoas. Na prática, Uziel, essas situações não são raras. Você já se viu em situações, seja como jornalista ou como político, em que alguém cruzou essa linha em relação a você ou a pessoas próximas? Não só eu já ultrapassei isso, como também já ultrapassaram contra mim. Porque isso é uma linha muito tênue, essa questão de você não ofender a pessoa, né? Então, assim, quando a gente usa, e eu aprendi isso muito na minha carreira de jornalista, principalmente de apresentador, quando a gente adjetiva as pessoas, chama de vagabundo, ou a gente começa a adjetivar essas pessoas, aí sim a gente ultrapassa esses limites. Mas quando a gente vem para denunciar algo que a pessoa fez, ser um criminoso, um homicida, um traficante, e a gente tem provas contundentes que realmente alimentam isso, aí já a gente está fazendo a nossa denúncia, a gente está fazendo o nosso papel. Sim. Que muitas vezes as pessoas não gostam. Quem comete o crime não gosta de ser denunciado. Quem comete alguma coisa errada não gosta de que isso saia debaixo do tapete. Então o jornalista sério, vive nesse limite diariamente,
porque ninguém gosta de ser exposto, principalmente quando está cometendo algo errado. Uziel, você já ultrapassou esse limite? Já ultrapassei. Mas a gente tende, principalmente nos últimos anos, a expor dessa forma mais sincera, objetiva e principalmente com respaldo para que a gente não caia nesse descrédito aí. O que é normal. Assim, muitas pessoas acreditam que figuras públicas, políticos, artistas, jornalistas, devem aguentar qualquer crítica por estar em posição de visibilidade. Onde está o limite entre o escrutínio legítimo de uma figura pública e a violação da dignidade humana? Olha, eu acho, muitas pessoas, né, tem os haters das redes sociais, né, me xingam, falam muita coisa. Eu não tenho problema em relação a isso, até porque eu já estou amadurecido o suficiente para suportar isso. Eu só não gosto quando falam da minha família, né, da filha, da minha família de uma forma geral. Então, isso é que eu fico muito chateado, e aí sim, busco até a justiça para tentar a reparação disso, até mais para que a pessoa pare de fazer esse tipo de perseguição. Mas quando é contra mim, geralmente eu uso o velho ditado: quem está na chuva é para se molhar, e eu não estou nem aí para hater, né? Então, o sistema é bruto para eles também. Então, não estou nem aí, mas se for preciso, a gente usa a justiça também para isso. É verdade. Então, assim, atualmente, por a gente estar vivendo a era digital, né, o que era tradicional para a mídia, jornal, rádio, TV, hoje se multiplica em milhões de vezes. A gente também pode ver como um caso que aconteceu e foi retratado numa novela da Globo, recentemente, sobre Fabiane, que acabou sendo confundida por um boato, né, que existiu com ela foi lixada e acabou vindo a óbito por conta disso. Então, o post, ele é compartilhado milhares de vezes, ele pode causar danos na vida de uma pessoa que está ali vivendo normalmente. E o problema é que a maioria das pessoas, ela não sabe que está cometendo, por falta da questão mesmo de instrução, de saber ali. Então, acredito que as pessoas, ela precisa realmente ter esse conhecimento, né? Para encerrar, em uma ideia, o que o senhor diria a um jovem cidadão que quer exercer sua liberdade de expressão de forma responsável, sem ferir os direitos dos outros e sem abrir mão dos seus próprios direitos? Eu acho que você tem que observar que o seu direito termina quando o do outro começa, né? Então, tenha muita responsabilidade nisso. Faça as críticas, faça, não tem problema nenhum. Mas tente preservar principalmente os adjetivos, sem ferir a integridade física ou moral das pessoas, mas principalmente colocando suas ideias para valer. O que importa é o diálogo e o debate de ideias, e não ferir ninguém, dizer que a outra pessoa é assim, assada, não. Meu amigo e minha amiga, o importante é que você se comprometa com a dignidade das pessoas, e principalmente expondo o que tem que ser exposto mesmo, mas com responsabilidade sempre, porque o sistema é bruto e pode ser para você também, viu? Bom, Uziel, antes de nos despedirmos, eu gostaria de deixar um espaço para você deixar uma mensagem para quem nos ouve, né? Muitos jovens que estão nesse ciclo de informação, desinformação, e às vezes acaba criando alguma barreira sem até mesmo perceber. O que você tem a dizer, né, para essa nossa geração atual a respeito do direito ao esquecimento? Eu acho assim que, por mais que a gente não aceite determinadas atitudes, principalmente do STF, mas a gente tem que ter em mente que as pessoas, ela têm uma história. Essa história pode ser boa ou ruim, mas o que a gente precisa ter em mente mesmo é o fato real, o que está acontecendo ali, naquele momento. Se aquilo ali é que importa, então vá em frente e não se também fique muito assim, introspectivo e não ter que fazer denúncias, porque o passado da pessoa não importa. Não importa sim, acho que você precisa também ter em mente que é importante as suas críticas, ser uma pessoa pensante e valorizar principalmente o conhecimento. Então, o que vocês estão fazendo aqui nesse podcast, debatendo, dialogando, gerando debates, vão ter debates aí também na sala de aula. Parabéns ao professor também, viu? Por permitir que as alunas ou os alunos façam isso também fora da sala de aula. Professores assim que a gente precisa também para que as ideias, né, sejam mais debatidas e com responsabilidade.
A gente até pode não gostar de algumas decisões judiciais, mas a gente tem que respeitar e fazer com que até elas mudem no futuro, porque o direito ele é muito também volátil e precisa ser debatido o tempo inteiro, até porque questões de 10, 20 anos atrás, hoje já mudaram e o mundo muda o tempo inteiro, né? Parabéns a todos vocês e, como eu digo sempre, o sistema é bruto, mas não é para o povo nem para os alunos de direito da FTC. Um abraço! Zé, a gente gostaria de agradecer pelo espaço que você deu pra gente, pelo tempinho que você deu, ter alguém com a sua potência compartilhando experiência com a gente. É uma honra, tá? Obrigado. Muito obrigada mesmo. Tá bom, obrigado a vocês também, Obrigada, tá bom? obrigada. E aos nossos ouvintes, o passado não define tudo, mas também não pode ser apagado. Um beijo e até o próximo episódio. Muito obrigada.